Estamos aqui com mais um programa É Tudo Questão de Atitude. É um programa que a gente fala da saúde integral do ser humano, que é a saúde física, social, familiar, financeira. São diversas saúdes que eu sempre trago uma pessoa que é especialista numa saúde para conversar comigo, para que você entenda um pouco mais desse tipo de saúde, para tomar uma atitude positiva na sua vida. E hoje eu vou entrevistar uma pessoa muito especial, que inclusive ele fala da saúde integral do ser humano. Ele fala de um método de educação diferenciado, que é a metodologia Waldorf, e eu vou conversar com Lincoln Guassi. Lincoln, eu gostaria que você se apresentasse para a gente. Se apresenta. Prazer estar aqui contigo. Prazer é enormemente meu, Sandra, estar aqui com você. Então, eu sou o Lincoln Guassi. Eu sou educador, trabalho com pedagogia Waldorf desde 2010. Passei por várias disciplinas desde que eu cheguei nessa pedagogia. Na verdade é uma pedagogia, não uma metodologia. A gente pode falar um pouco sobre isso depois. Mas eu já passei, tendo faculdade de História, né? Já passei por História, depois Geografia, Literatura, Música. E atualmente eu leciono teatro na Escola Waldorf Veredas, aqui de Campinas, e na Escola Waldorf Novales, lá de Piracicaba. E inspirado em tudo isso que a pedagogia Waldorf me trouxe, eu também criei uma empresa, uma iniciativa que se chama Aulas Fantásticas, que busca levar essa inspiração na pedagogia Waldorf para qualquer tipo de contexto. É como uma tentativa que eu acho muito bacana de levar para o mundo, não só dentro dos redutos da antroposofia e da pedagogia Waldorf, coisas que a gente faz ali que podem servir em qualquer contexto onde haja transmissão de conhecimento e educação. Sim, e o Lincoln, hoje ele trabalha comigo uma vez por semana, né, em algumas escolas salesianas de Piracicaba, e foi muito engraçado o nosso encontro, porque eu participei de uma aula fantástica do Lincoln, e ele fez uma dinâmica, e quando ele nem tinha finalizado a dinâmica, eu falei assim, nossa, já entendi tudo. Eu falei assim, vou sair da aula porque eu já entendi, porque foi uma sensação muito gostosa do que ele estava explicando. Sabe quando você percebe, não através do conhecimento, mas da sensação que o que você tinha ali para aprender, você tinha aprendido? E aí, Lincoln, eu vou fazer esse gancho para fazer a primeira pergunta. A pedagogia Waldorf, né, eu acho que ela tem muito disso, né, é o sentir. Ela é bem diferente dessa educação tradicional que a gente tem por aqui, né? Exato. A pedagogia Waldorf, ela nasceu, na verdade, no Entre Guerras, na Alemanha, né? Em 1919 acontece o grande colóquio que o Rudolf Steiner fez para os professores da primeira escola Waldorf. E tudo que estava em jogo ali, na verdade, naquele momento, era colocar aonde o tipo de educação daquele momento estava levando as pessoas. E, no caso, estava levando para a guerra. E, basicamente, a característica dessa educação que vem do século XIX é uma educação muito cientificista, muito focada no pensamento intelectual, apenas no pensar. Então, basicamente, o Rudolf Steiner, tendo mergulhado muito no Goethe, né, ele foi um intenso pesquisador do Goethe, que falava muito do poder da observação. E quanto mais você está, de fato, embrenhado nas coisas do mundo, observando, usando todos os seus sentidos para captar essas leis universais do mundo, mais, de fato, você está com uma educação plena de sentido. Então, a partir daí, ele foi fazendo um estudo antropológico muito aprofundado, especialmente nas idades escolares, né? Que basicamente vai de 0 a 21. Né? Na nossa educação formal, na verdade, a gente vai um pouco mais tarde e sai um pouco mais cedo, né? Entra em torno de 3 e sai em torno de 17, 18 anos. Mas ele faz uma compreensão baseada nos setênios, 7, 14 e 21. E aí, em cada ano desses setênios, qual seria o alimento adequado para a criança e para o jovem. Tá. E adequado no sentido não só do pensar, mas também do sentir e também do querer. Então, essa educação de um ser humano, que hoje se diz muito do ser humano integral, né, faz com que a gente saia de uma educação presa em caixinhas e faz com que não só os educadores, como os próprios alunos, de novo sejam desafiados a se abrir, entendendo-se como ser humano. E como ser humano, nós estamos aqui, estamos buscando aprender, estamos buscando usar tudo que a gente tem para aprender. E isso que você sentiu na dinâmica, né, do Aulas Fantásticas, é um pouco do que eu tento trazer através desse projeto e que a gente vive intensamente dentro da Escola Waldorf, que basicamente é essa compreensão. Eu não estou aprendendo só pela minha cabeça, estou aprendendo pelo meu coração, estou
estou aprendendo pelas minhas mãos, estou aprendendo pelos meus pés. E quando a gente aprende também com esses outros sentidos, de repente, o explícito nem é necessário. Foi o que aconteceu com você. Alguma coisa ali dentro de você já encaixou e não precisa agora repetir, às vezes nem colocar na lousa, embora a gente também faça tudo isso, a conceituação é muito importante. Mas já acontece desse lugar especial ali dentro, simplesmente aparecer. Realmente, foi isso que aconteceu. E Lincoln, a gente vive hoje no mundo, em alguns momentos, eu acredito sempre que ele esteja melhorando, mas em alguns momentos, assim, muito cruel no sentido de competição. E eu tenho muitos amigos e vejo que logo de pequeno os pais querem colocar em escolas que já pensam no vestibular. Não, porque meu filho vai ter que competir. E eu com 43 anos, aluna da Unicamp, vejo que competir com bem menos gente do que hoje os alunos estão competindo. Como que a pedagogia Waldorf encara isso? As crianças que passam pelas escolas Waldorf têm facilidade em amanhã passar no vestibular? Porque isso eu sei que não é o foco, mas como isso faz parte do processo, né, de um dia passar no vestibular? Ou não? Vocês têm uma ideia que, se tiverem, inclusive, deve ser bem melhor do que passar no vestibular, né? Uhum. Então, Sandra, olha só, veja bem, eu sinto que a pedagogia Waldorf, embora não seja só isso, porque tem esse estudo antropológico muito profundo do ser humano, mas ela poderia talvez dialogar com pedagogias que focam nas habilidades. Então, quando você tem pedagogias focadas nas habilidades, o aluno pode alcançar, na verdade, o que ele quiser. E isso dá um efeito de liberdade. Na minha visão, e eu não sei se eu posso dizer em nome da pedagogia Waldorf, mas na minha visão como educador, a gente está correndo um risco bastante grande de ter um caminho doente de educação a partir de agora. Que é cada vez mais acreditar que as crianças têm que passar nesse concurso. E toda a vida que eles têm, pura, vamos dizer assim, né? Desde os 3 em diante, começa de fato a apenas se restringir a esse objetivo. E eu não acredito que um ser humano é feito para passar num concurso. Com certeza. E tampouco acredito que no mundo que nós estamos vivendo atualmente, o concurso, o vestibular e a faculdade vai trazer a vida de sucesso que a criança ou o jovem precisam. Com certeza. Porque eu tenho certeza que você tem enormes exemplos de pessoas que não passaram por isso e talvez até ganhem mais dinheiro que as pessoas que fizeram faculdade. Sim. Falo do dinheiro porque normalmente essa é um pouco da preocupação, né? Então tem que ter a faculdade para poder ter uma carreira, para poder ter uma estabilidade e, em geral, o dinheiro acaba simbolizando isso. Mas em termos do que é sucesso, você pode ser bem-sucedido e ser feliz com profissões que não incluem esse currículo da faculdade. Então veja bem, não estou dizendo que a faculdade não é importante. Eu estou dizendo que ela é importante na medida em que esse jovem deseja isso. Que seja algo de dentro para fora, né? Que venha do coração dele. E tem outra coisa também, né, Lincoln, que está mudando muito hoje. As faculdades estão todas EAD, né? As pessoas estão fazendo as aulas dentro de casa, né? Eu sinceramente, não, eu sou da outra época, né? Em que se encostava no professor, se olhava o professor e falava, professor, não estou entendendo isso. Mas a gente está vendo, né, que tem um movimento muito grande de ter tutores e não só professores e realmente muito à distância, né? Então tem muita coisa em transformação nesse momento da história da humanidade, né? Exato. E aí, puxando um pouco o gancho da sua pergunta anterior, né? Eu sinto que a pedagogia Waldorf, então, oferece uma oportunidade para a criança e para o adolescente de que ele construa habilidades. E construa habilidades em torno de um tema que eu vou talvez dizer assim, sem envolver religiosidade, mas envolver a palavra veneração. A palavra veneração significa que você está, de alguma maneira, em contato muito profundo com a beleza do mundo e com a verdade do mundo. Se você tem um currículo de habilidades acompanhado desse tipo de relação com o mundo, você alcança o que você deseja. Pode ser que depois que você complete o currículo escolar, você deseje entrar na faculdade, está tudo bem. Pode ser que você não deseje. Mas, de fato, você está formado como um ser humano de muita autoestima e munido de muitas ferramentas para alcançar o que você deseja. E aí, agora, então, eu faço o gancho para a sua observação sobre as EADs, né? Todo o currículo Waldorf, ele é construído bastante focado nisso que eu acabei de dizer, de um ser humano que toca, um ser humano que anda, um ser humano que canta, que desenha, que pinta, que pensa, que faz um bom texto,
todas as habilidades cognitivas, também ligadas a habilidades emocionais e habilidades volitivas, que a gente chama, né? Ligadas ao fazer. Então, esse ser humano está preparado para o mundo. Pode ser que ele escolha um caminho da universidade. Agora, olha só que interessante o contraponto. Se um ser humano não passa por tudo isso e ainda por cima chega numa faculdade EAD, que convivência social de fato ele teve? Uma convivência social escolar bastante focada só no pensar, na escola tradicional, que eu vou chamar assim, e ainda vai para uma faculdade que basicamente você não tem contato humano. Como é que a gente vai gerar empatia? Como é que a gente vai gerar aceitação uns dos outros? Quase impossível. Como é que a gente vai criar a humanidade nesse sentido caloroso do termo? É muito difícil. Eu tive essa experiência, eu fiz uma faculdade EAD. E o que mais me deu um toque na cabeça assim foi, poxa, ainda bem que eu tinha feito uma presencial antes. Me veio até essa ideia na cabeça. Eu acho que as EADs poderiam acontecer como uma segunda. Entendi. Um complemento, né? Que a primeira faculdade fosse presencial. Porque, por exemplo, eu também fiz Unicamp. Uma das coisas que eu mais ganhei quando fiz Unicamp foi isso. Chegar ali e ver pessoas de todo o país, cada uma com uma cultura diferente, aprender a me relacionar, aprender a colocar a minha opinião, mas também escutar a opinião do outro, buscar compreender uma realidade que às vezes é do norte, do nordeste, que eu não conheço, aqui do sudeste, né? E isso na faculdade de EAD praticamente não existe. Você ganha uma instrumentalização que não engloba esse sentido mais humano e físico, né? Vamos dizer assim, da socialização humana, onde de fato acontece muito conhecimento, muita produção de conhecimento. Com certeza. Bom, nós estamos aqui no programa É Tudo Questão de Atitude. Às vezes a gente fica na dúvida em qual escola colocar os nossos filhos, e eu estou conversando com o Lincoln Guassi sobre a pedagogia Waldorf, para a gente tomar uma decisão, tomar uma atitude. Eu vou para um rápido apoio cultural e já volto. Estamos aqui de volta com o programa É Tudo Questão de Atitude, com o Lincoln Guassi, educador, e ele é especialista na pedagogia Waldorf. E no começo do programa eu falei até metodologia Waldorf, e ele disse que tem uma diferença. Que diferença é essa, Lincoln? Quando a gente fala simplesmente de metodologia, basicamente a gente está dizendo, vou guardar as palavras aqui, mas de uma maneira muito simplista, a gente estaria falando de alguma mecânica, de uma espécie de didática, né? Que tem a ver mais com a forma de passar o conteúdo. Quando a gente fala de uma pedagogia, a gente está falando de uma visão muito mais profunda por trás. Uma visão filosófica, uma visão de compreensão do homem, né? Então, a pedagogia Waldorf não pode ser reduzida a uma metodologia por isso. Não é só uma questão da maneira de passar. Por exemplo, com aulas fantásticas, eu acabo pegando bastante a metodologia. Porque cada lugar que eu vou tem a sua concepção de mundo. Entendi. São outras escolas, são outras empresas, às vezes instituições. Então eu posso aplicar bastante da metodologia, que acaba sendo a forma prática de transmitir pedagogia Waldorf. Mas pedagogia Waldorf é algo muito mais profundo. Eu acho interessante, assim, são vários tipos de escolas, né? Então tem aquela escola que está com foco no vestibular, já desde pequeno, tem aquela escola que é católica e tem a escola com a metodologia, né? Com a pedagogia Waldorf, né? Como que você diferencia para a gente? O que você pode falar disso para a gente, Lin? Que pergunta fantástica a sua, né? Eu me lembrei de um congresso que nós tivemos da pedagogia Waldorf há um tempo atrás, em que existia uma espécie de um lema, um jogo de palavras que eu acho que traduz bastante essa diferenciação que você me convidou a explanar, né? E o jogo de palavras é assim: quem tem ciência ou arte não precisa de religião. Quem não tem ciência ou arte, tomara que tenha religião. Interessante. Então, de alguma maneira, esse jogo de palavras tem a ver com essa diferenciação, né? Uma visão, minha opinião, tá bom, Sandra? Mas uma visão de uma escola que tem praticamente como único objetivo essa instrumentalização para o concurso, ferramentas apenas do pensar, da cognição, ela empobrece a relação humana com o mundo. Sim. E ao mesmo tempo, torna isso tão frio, essa relação tão fria, que faz com que outras habilidades emocionais
e, no caso, artísticas, acabem sendo retiradas. E que é tão importante, né? É para você importante. viver, né? A escola religiosa, de alguma maneira, ela alcança essa parte do sentir, porque através, cada um na sua, né? Cada um na sua concepção de mundo, considera importante não só ensinar as ferramentas de biologia, história, física, mas também essa parte que tem a ver com os valores. Só que isso é feito através de ferramentas, né, ou de dinâmicas religiosas. Agora, quando a gente encontra esses colégios, e Pedagogia Waldorf é um deles, né, onde se foca muito na arte, se foca muito na ciência da observação, como eu estava dizendo, né, que o Steiner acaba trazendo do próprio Goethe, aí esse tipo de envolvimento nessas disciplinas, ou vou falar sobre isso também um pouco se você quiser depois, mas ou trazer a fórmula de processo artístico para explorar cada uma das disciplinas, inclusive as ditas científicas. Quando você traz esse tipo de envolvimento para a criança, ela encontra uma beleza, um amor pelo mundo tão grande que, na minha visão, ela é capaz de encontrar Deus. Que lindo. Que de fato seria o quê? O que é para ela isso? Eu tenho, por exemplo, um amigo que eu gosto muito, que diz que na verdade a religião dele é o bem. Então, se a gente só tiver essa religião no mundo, uma vontade de bem, de gentileza, de respeito ao outro, às opiniões do outro, eu estou bastante satisfeito, assim. E nesse sentido é a grande crítica que se pode fazer às escolas religiosas, né? As pessoas às vezes criticam porque se diz que é uma visão religiosa só, única. E eu também sei que escolas sérias, né, apesar de serem católicas ou evangélicas, enfim, por exemplo, tentem fazer essa abertura para outros tipos de pensamento, o primeiro viés é sempre o deles. E não estou fazendo uma crítica aqui, porque de fato as pessoas têm liberdade para colocar seus filhos onde elas quiserem, né? Mas para mim, quando a criança está desfrutando arte, está desfrutando desse processo de observação que é artístico, ela acaba encontrando essa veneração dentro dela. Isso acontece com liberdade, e a espiritualidade, talvez seja uma outra palavra que eu usaria em vez de religião, acontece dentro desses seres humanos, e eles acabam atuando para o bem do mundo, que acho que é o que é mais importante. Interessante, esses dias meu filho me perguntou, ele tem só 12 anos, ele me perguntou, mãe, será que a pergunta correta não deveria ser, ao invés de quem é Deus, o que é Deus? Porque o que é Deus é muito mais amplo, né? Porque quando você fala quem é Deus, você acha que é um ser, né? E o que é Deus é algo muito mais amplo, né? Numa arte, né? Você pode ver a divindade, né? Realmente, realmente. E eu tenho gostado muito de brincar com esse jogo de palavras também, né? A gente tem na nossa ciência, como eu disse, né? Mais pensamental, mais intelectual, sempre o quê. Ou é o quê ou o porquê. E a gente fala muito pouco do pra quê. O quê e o porquê estão relacionados, em geral, ao passado. O que é isso? Por que aconteceu isso? E o para que Deus, eu acho também muito importante. E se a gente começa a se dar abertura para essa pergunta, para que Deus? Por que tem Deus? A gente começa a perceber que tem uma lógica de funcionamento das coisas que vai muito mais além do que a gente está pensando. E agora não estou falando de religiosidade, eu estou falando de leis, às vezes físicas, químicas, mas que como um aluno nesse tipo de pedagogia encontra sozinho, ou numa dimensão bastante sozinho disso, em contato com os colegas, essa compreensão de mundo é carregada de muita liberdade. E é muito bonito quando você encontra a mesma lei, cada um na sua, sem ninguém ter explicado, que foi o que aconteceu com você naquela aula. De repente estava tudo explicado, sem ninguém ter te explicado. É verdade, eu falei assim, nossa, tá tudo aqui, né? Tá tudo aqui. E aí eu falei, nossa, mas a aula é fantástica mesmo, né? A aula é fantástica. Isso é muito comum a gente sentir quando a gente usa, por exemplo, a palavra insight, né? Nossa, é isso. Isso traz um nível de preenchimento na gente, de descoberta. Imagine se as aulas dos alunos fossem carregadas disso sempre. Nossa Senhora. É isso que faz os seres humanos ficarem plenos, né? Então essa é a minha grande crítica ao sistema tradicional que realmente só prega para o vestibular. Porque ele é muito focado na repetição e traz muito poucos momentos assim para os alunos. E isso traz um empobrecimento, né? Com certeza. Então, atuar num tipo de pedagogia assim significa a gente ter coragem de, como pais, como educadores, ousar não dar a resposta e focar muito em fórmulas, né, em mecanismos
em que os próprios alunos consigam chegar, ter um pouco de paciência. E com essa paciência a gente depois consegue contribuir, porque agora eles já têm uma base muito forte dentro deles do que eles acabaram de conquistar. Então você pode trazer outras inserções, bibliografia, opiniões de outros autores, e aí vamos dizer assim que o conhecimento científico tradicional também acaba entrando, né? Naturalmente. Com certeza, com certeza. Eu sempre gosto de te indicar um livro, né? E o Lincoln trouxe para a gente a Pedagogia Waldorf, Caminho para o Ensino Mais Humano, do Rudolf Lenz. Rudolf Lenz. Rudolf Lenz. E olha que interessante, né? Aqui ele pergunta, qual é o objetivo da educação escolar? Na grande maioria das opiniões vigentes, resume-se a trazer conhecimento e informação, tornando o aluno apto a lançar-se futuramente num mercado de trabalho cada vez mais competitivo. No âmbito da pedagogia Waldorf, educar e ensinar significa promover o pleno desenvolvimento das capacidades latentes em cada ser humano, fazendo da criança uma pessoa apta a integrar-se no mundo com autoconfiança, consciência e criatividade. Interessante isso, hein? É um resumo do que a gente conversou. Exatamente, é isso. E realmente é uma metodologia, é uma pedagogia que deveria ser universal, né? Deveria vir antes das outras, eu acho, né? Deveria estar muito mais forte no Brasil. Provavelmente na Alemanha é o tipo de pedagogia que existe, né? Então, o que eu sei do que acontece na Alemanha é que, como existem muitas outras iniciativas também que privilegiam muito a arte, o movimento, né? Ela é bastante comum, na verdade. Não é algo assim tão assombroso, tão diferente como é ainda no Brasil, né? Existem outras pedagogias que já dialogam bastante lá. Essa pedagogia surgiu no início do século, né? Então, Mas ela está expandindo no Brasil, né? Ela está expandindo bastante no Brasil, graças a Deus. Agora, interessante, você falou do Lenz, né? O Lenz é um dos primeiros professores de escola Waldorf aqui do Brasil, da escola Rudolf Steiner, de São Paulo. E eu quis trazer esse livro para indicar para o telespectador, porque, especialmente para você que nunca ouviu falar sobre pedagogia Waldorf, é uma boa porta de entrada. Em geral, as pessoas têm bastante dificuldade de ler o próprio Steiner, porque, apesar de ter toda essa concepção de mundo, a linguagem é bastante científica. Então, precisa de bastante tempo depurando aquilo para poder entender, né? E você fala que a base é a antroposofia, né? Explica um pouco para a gente, o que é antroposofia? É uma pergunta bastante complexa, né, para agora, mas eu posso talvez dizer resumidamente o seguinte. A antroposofia, para mim, quando eu vou explicar de uma maneira bastante direta, assim, eu gosto de brincar um pouco com a palavra, né? Antroposofia, né? O Steiner, durante a sua trajetória biográfica, ele passou, por exemplo, pela teosofia. Então, interessante olhar essas duas palavras, teo, Deus, e antropo, homem, né? Então, é uma filosofia basicamente focada em mergulhar o máximo possível que você puder no que é ser humano. E através dessa exploração dos sentidos humanos, os sentidos humanos em contato com o mundo, que de fato eu vou conseguir encontrar Deus. Que interessante. É Inclusive nas dificuldades, antes, né? nos vícios do ser humano e não só nas virtudes, nas dificuldades do ser humano. Exato. Então, uma das coisas, por exemplo, que acontece muito como um efeito colateral positivo da pedagogia Waldorf é que os alunos aguçam muito mais seus sentidos. Sentidos, por exemplo, de observação. Para mim, é a principal qualidade que, por exemplo, alcança o vestibular. Se eles têm muito treino da observação, eles vão conseguir lidar com as perguntas, com as respostas, né? Então, esse aguçar do sentido humano, no pensar, no sentir e no querer, faz com que, de fato, eles alcancem uma dimensão para além da aparência e acabem encontrando essa sabedoria a partir das leis do homem, mas que acaba também encontrando Deus, né? O que é legal da antroposofia é que é uma filosofia que não só se liga à educação. Existem vários preceitos na agricultura, na economia, em várias áreas da sociedade. E o grande presente da antroposofia para o mundo, para mim, é o que é chamado de trimembração social. Então, acho que vale a pena o telespectador pesquisar trimembração social e encontrar, através dessa porta, um pouco mais do que a antroposofia pode trazer para o mundo. Bom, então vai ficar essa dica para você que o Lincoln acabou de passar. Nosso programa chegou ao fim. Nossa, passa muito rápido com você. Muito rápido, eu adorei. Muito obrigado. Muito rápido. É um prazer estar aqui de novo contigo. Obrigada, Lincoln, pela tua sabedoria, por todos os ensinamentos.
E a gente volta com você aqui com outro tema. E a você que nos assistiu, te espero no próximo programa. Até lá!